When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Olá, amigos, a estreia de hoje aqui no Teatro Raul Cortez, 3 dias de chuva, sob a direção e tradução de Jô Soares. O texto de Richard Greenberg, que nós havíamos até dito anteriormente, vai falar exatamente da viagem de 2 famílias, de 2 irmãos e um amigo, em 2 atos. O primeiro deles começa em 1995 e depois regressa no segundo ato em 1960. É um pouco diferente do costumeiro, mas você vai ver que fecha-se bem isso. Uma grande peça que já foi encenada na Inglaterra, nos Estados Unidos recentemente. Nós tivemos com a Julia Roberts e o Bradley Cooper uma grande atuação também. O texto é muito bom. O Jô Soares fez questão de traduzir, fez questão de dirigir também após a sua adaptação. Agora, nós vamos acompanhar exatamente o que os filhos vão analisar no primeiro ato e que os pais, no passado, fizeram com a própria família. Mas a estreia a partir de agora para você aqui no Teatro Raul Cortez. Eu sou Antônio Carlos Gomes, esse é o programa Cultura em Cena e este... Que será, será? Whatever will be, will be. Com tradução e direção de Jô Soares, Carolina Ferraz, Otávio Martins e Petrônio Contígio desdobram-se em 2 papéis cada um para contar a história que se passa em 2 tempos distintos. Um em 1995 e o outro em 1960, de 2 gerações de uma família em que os filhos não conseguem entender as atitudes dos pais do passado. No primeiro ato, em 1995, vemos os filhos exatamente quando se reúnem para a leitura de um testamento e descobrem que parte da herança será dada a outra pessoa. E aí começam a julgar o pai, acusando de ser ausente em suas vidas. Já no segundo ato, que se passa em 1960, é a hora dos pais. Aí mostra como eles sonhavam em construir grandes obras e firmar os seus nomes como arquitetos. No entanto, os sonhos de ambos começam a desmoronar no meio do caminho. De chuva. Você ficou nos 3 dias de chuva no Rio? Acabei de passar 3 dias de chuva no Rio. 8 horas e meia no aeroporto Santos Dumont. Eu só pensava na estreia. Eu tenho que chegar. Ai, meu Deus, Otávio, Carolina, Jô, Petrônio, eu tenho que chegar, é de julho. Aí eu acho que eu vibrei tanto positivo que a gente conseguiu embarcar. Mas eu fiquei 8 horas no aeroporto Santos Dumont desesperada. No Brasil tinha inteiro gritaria, hoje. tinha briga, nossa, a gente filmando, foi uma loucura. Mas eu passei literalmente 3 dias de chuva no Rio. E a expectativa hoje? Ai, sempre são os melhores. Sempre. É que não é nem expectativa, é tanta certeza que eu vou ver uma coisa maravilhosa, porque é uma explosão de talentos, é uma reunião de talentos, é um texto que já é consagrado, então a gente já sabe que é bom. E o elenco que o Jô Soares conseguiu reunir, né? E além do que, eu sempre tenho que falar do Ed Júlio, porque as produções do Ed Júlio são nota 1000, 5 estrelas. Não, gente, olha a qualidade do programa. Sabe? Qual programa? O respeito pelo elenco, o respeito pelos produtores, o respeito por quem está atrás de tudo. E isso é produção Ed Júlio, Baobá Produções. Muito bem. Então, assim, eu nem tenho expectativa, porque eu sei que é bom, eu sei que eu vou me divertir, que eu vou me emocionar, que eu vou sair daqui pensando, que eu vou sair daqui, eu já terei chorado, já terei dado risada, é vida pura, né? Esse elenco, direção do Jô, mas eu sou muito suspeita, porque eu amo todas essas pessoas, e o Jô, pra mim, é um requinte de sensibilidade, é um primor, são detalhes, é um gênio. Ele conhece a dramaturgia a fundo, é sensível, é inteligente, ele une a inteligência com a emoção, né? Ele une sempre uma reflexão a mais que vai além do texto. O Jô tem isso, ele é um transgressor para mim, ele nunca vai no convencional e ele te obriga a refletir. Eu sempre acho que o que eu vejo do Jô, desde sentar naquele sofá dele, que graças a Deus eu fui 2 vezes no programa, até ver as produções dele, ver as direções dele, você nunca sai
do mesmo jeito que você entrou no teatro. Essa que é a verdade. Sempre acrescentar bastante. Sempre. Você vai além da convenção, você faz uma reflexão sempre mais profunda, você sempre vai escarafunchar dentro de você. Ele te obriga a isso, ele te leva a isso. Então, é um diretor que exige da plateia. Ele não deixa a plateia se acomodar. Otávio Martins é um ator assim, Carolina, Petrônio. Eles são assim, eles te levam sempre para além de qualquer convenção. Ou seja, você vai ao teatro achar o que você foi procurar, né? Que bom. E você dando de repórter agora? Eu sou aquela inescrupulosa Sueli Pedrosa, que é uma repórter de celebridades, como você sabe, que não tem a menor ética, porque o negócio dela é ter audiência. Ela faz qualquer coisa por um furo jornalístico, mas eu tenho que defender minha personagem. Ela sempre diz a verdade. Sempre. Quando ela vai lá provocar a Mora, perseguir a Bárbara Ellen, é sempre para desmascarar uma mentira e que depois ela desmascara. Essa que é a verdade. Grande papel, parabéns. Obrigada, meu amor. Vamos falar com o Marco Lima, ele que é o responsável de todo o cenário aí. Como é que foi a concepção desse cenário todo aí, mano? Olha, foi uma delícia fazer, porque quando o Ed me chamou para o trabalho, eu adoro Nova York. Então, assim, toda vez que eu viajo para lá, eu coleciono um monte de referências. Então, quando o trabalho junto com o Jô foi incrível. Daí é como se falasse a mesma língua e aí foi uma coisa que foi um casamento da cenografia, com os figurinos, com a luz do Maneco, os figurinos do Fabinho. Então foi uma coisa muito bacana. Falei para o Otávio, aliás, para todos eles, tem um filme do Jerry Lewis chamado Artistas e Modelos, em que me lembrou o cenário perfeitamente, até a bancada de desenho. E tem a Shirley MacLaine, que vocês citam aí também. Se não conhece, assistam para ver. É perfeito, eu estou vendo o filme lá. Que legal. Ele deve ser de 54, o filme, então é mais ou menos a época. E tem uma coisa que ontem foi quando a gente viu tudo pronto, né? Então a gente falou, nossa, tá parecendo cinema, né? Que tem uma beleza, assim, enfim, foi muito bacana fazer esse trabalho. E nem elogio gratuito aqui não, mas a mesma peça foi encenada nos Estados Unidos e na Inglaterra. Na Inglaterra, ele tinha 2 pavimentos, era um pavimento de cima e um pavimento de baixo. Esse ficou muito melhor, esse ficou mais aconchegante, mais próximo do público mesmo. Eu acho que tem uma coisa que foi um carinho tão grande, acho que da equipe inteira, que a gente vai resultando nisso. O Jô foi uma pessoa muito generosa, muito respeitosa. Então, na minha criação, ele interferiu muito pouco. Foi tudo para auxiliar, para melhorar o espetáculo. E então essas coisas que fazem com que a gente realize tudo com muito amor, com muito carinho, com muito empenho, para ter um resultado que todo mundo agrada, né? Assim, que agrada a todo mundo e que todo mundo tem que falar assim, quero morar aí dentro, né? Então essa coisa acho que está lá impregnado desse... Se eu tiver que fugir, vou para lá. Que delícia, muito bom. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, viu? Que todo mundo venha assistir aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Chamar ao palco os 2 responsáveis por essa obra aqui, para que isso acontecesse. O produtor Ed Júlio, o diretor Jô Soares.
aqui embaixo para uma recepção, para a gente conversar e confraternizar. Novamente, muito obrigado. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar esse espetáculo com o nosso cenógrafo, Marco Lima, que eu chamo de Marquinho, apesar de ele ter 1,90 m, com Pinderé, nosso iluminador, com e Fábio Nanatami nos figurinos. E a vocês, muito obrigado, o mérito é deles, tá? Eu só acompanhei. 3. Final do espetáculo, Otávio Martins com a gente. Chegou o dia, né? Conversamos, Chegou o dia, né? Chegou o dia. Maravilhoso espetáculo. Obrigado. Como é que foi essa estreia com a energia dos amigos, da família? A gente já estava com o processo andando há algum tempo. O que faltava era o público. Aí hoje o público veio. E pra gente... É que tem uma coisa que assim, não há sentido em você fazer o teatro sabendo que você tem um objetivo final, que é mostrar para o público. Quando você finalmente mostra para o público, aí começa a vir uma certa sensação de dever cumprido. Mas esse dever cumprido é uma coisa que vai ainda durante um bom tempo pela temporada. Bom, eu não vou falar muito da variação dos seus papos, né? Eles fazem os papéis aqui de pai e filho. Senão eu vou acabar entregando alguma coisa que eu não deveria, porque você vai ter que vir assistir aqui. Mas como é que foi a construção disso de filho e depois voltar para pai? Foi muito em cima, primeira coisa, muito em cima de respeitar o texto, que é uma coisa que o Jô faz muito, respeitar o texto e respeitar o Jô. É porque as pessoas não sabem, o Jô Soares é ator, é diretor, é um cara que entende muito. Então é um cara que vira para você, quando o Jô fala para você, vem para cá porque assim é melhor, é melhor. Eu entendi do pezinho que você me disse. Tem o pezinho, tem toda a construção tanto do Walker como do Ned, passou respeitando o texto, mas passou também pela mão do Jô, a gente foi construindo juntos, foi muito gostoso. Legal. Para quem está em casa, o que eles vão acompanhar aqui? Como é que é a história para você explicar através de você, que eles vão ver aqui essa análise dos filhos para depois com o pai? Porque muda um pouquinho do convencional. Não é que a história se passaria em 1960 e depois 95, mas nessa é o contrário. Quem vier vai ver um espetáculo onde você vai rir muito e vai se emocionar bastante, porque conta uma história de duas gerações, que assim como as nossas comuns, são gerações que não se entendem. A gente acha que os nossos pais ou tinham muita razão no que faziam, ou sabiam muito bem o que estavam fazendo, ou eram malucos, e a verdade não é bem assim. Nossos pais são tão humanos como nós somos, e foram tão humanos e errantes como nós. A peça fala disso. Então, venha rir e venha se emocionar com 3 dias de show, aqui no Teatro Raul Cortez, direção de Jô Soares, de sexta a domingo, aqui com Carolina Ferraz, este que vos fala, Otávio Martins e Petrônio Gontijo. When I was just a little girl. A Carolina Ferraz fala com a gente exatamente na estreia, nesta noite aqui. Hoje conhecemos então a variação desses dois personagens fortes de vocês. Como é que está sendo essa experiência? Estava dizendo para o Otávio, de repente a gente vê o convencional, que seria 1960, depois 1995. Vocês fizeram o inverso de forma primorosa, que é seguindo o texto, evidente, mas é uma experiência diferente. Eu acho que deve ser muito interessante para quem observa como público, né?
A gente já travou contato com isso desde o início, com ele sendo escrito e feito dessa forma. E a intenção do dramaturgo, na minha interpretação, na minha modesta interpretação, é que assim você consegue provocar surpresa, né? Porque você apresenta o problema no primeiro ato e no segundo ato você explica o porquê que aquele problema surgiu. Então, faz sentido, eu acho. E um amigo do Otávio até disse uma coisa muito interessante, que é como se você assistisse 2 espetáculos, cada um com começo, meio e fim, e que por sinal se completam. Então, eu achei muito legal. Eu me lembro de algumas observações pontuais quando a Julia Roberts e o Bradley Cooper estrearam 3 dias de chuva nos Estados Unidos, que era exatamente, a pessoa fala assim, pô, eu gostaria, depois que assistiu o primeiro ato, estava assistindo o segundo, falou, se eu pudesse repetir o primeiro de novo, que é tão bom. O encaixe é perfeito, né? É, muito legal. O texto é muito bom, né? Tá tudo ali no texto, as coisas têm humor, né? As coisas têm um timing legal, os personagens são muito bem desenvolvidos, né, pelo autor. A tradução que o Jô fez ficou primorosa. É um trabalhaço, né? Um maior presente estar nesse projeto. Tem um filme do Jerry Lewis que chama Artistas e Modelos. Faço convite para vocês que são de elenco assistirem, porque o cenário é perfeito. Alusão lá, até na prancheta de desenho, e você, quando você for se ver, principalmente no primeiro ato, está caracterizada exatamente como a desenhista. Que é aquela roupinha, né? Uma mulher de Boston, mãe de família, né? Muito bom. Carol, faz um convite para quem está em casa aqui acompanhar vocês. Gente, olha, para vocês que gostam de teatro, não deixem de assistir 3 dias de chuva aqui no Teatro Raul Cortez. Eu acho que vocês vão gostar. Petrônio fala nessa noite de estreia, onde conhecemos os seus 2 personagens, papai e filho. Sim. Como é que foi a construção desse personagem? De repente é a inversão, né? Porque ele saiu do trivial de caminhar de 60 para 95, houve a inversão. Sim, são personagens... O mais difícil, o que foi bacana de se trabalhar, não eram as diferenças entre eles, eram as semelhanças. Porque pai e filho, um carrega do outro... forma de andar, tiques, algumas coisas que você nem percebe e tem. Eu, por exemplo, cada vez que eu estou ficando mais velho, dizem, você está cada vez mais a cara do seu pai. E no jeito. Então, isso daí foi um barato, mas isso foi devido à condução do Jô Soares. Foi a condução, a forma, a delicadeza, palavra por palavra que a gente trabalhou. O cara sabe tudo. Eu estava falando com a Carolina que quando o Bradley Cooper e a Julia Roberts estrearam nos Estados Unidos, as pessoas falavam depois que assistiam o primeiro ato, então estavam assistindo o segundo, falaram, eu queria ver de novo o primeiro, porque encaixa tudo direitinho. Sim. Não é? Que eu acho isso de uma forma fantástica e maravilhosa. Era essa a ideia mesmo? De repente vocês insistiram em cima do texto para sair dessa forma maravilhosa? Foi um trabalho apenas em cima da palavra. Palavra por palavra, nós estudamos durante 5 semanas, longos ensaios, e quando levantamos para marcar as cenas, a palavra já estava absorvida. Então, às vezes a gente não tinha a intenção completa, mas a gente tinha a compreensão do que tinha que fazer. E aí quando vai para a cena, aí a condução do Jô realmente foi espetacular. O cara entende, sabe tudo. É gênio. Não temos vilões nem mocinhos? Ou a plateia acha a sua? Como? Ou a plateia vai achar o seu vilão, o seu mocinho? Não tem. Não tem. Todo mundo ali é ser humano, tem suas dificuldades. Você vê que o meu personagem no segundo ato, ele é mais difícil, ele tem uma relação mais difícil com as pessoas, mas depois você vê que ele se derrete inteiro na hora que não consegue fazer um trabalho. Exatamente. Não é? Petrônio, faz um convite para quem está em casa. Por favor, venham assistir a gente, 3 dias de chuva, no Teatro Raul Cortez. Estamos os 3, eu, Carolina Ferraz, Otávio Martins, com direção de Jô Soares, em cena, num tablado, colocando nosso coração no palco. Venham assistir que vale a pena. Um texto muito bonito. Richard Greenberg. Eu acho que a primeira coisa fundamental é a conexão com a plateia. E depois, eu acho que às vezes acaba se confundindo o realismo naturalista com o naturalismo das novelas, por exemplo.
que devido, inclusive, ao tempo que se tem para fazer, o ator é o menos favorecido numa produção de novela, porque ele tem que pegar 6 capítulos, sei lá, e matar aquilo em uma semana. Então não dá para aprofundar nenhum realismo, fica geralmente um naturalismo bem feito, mas às vezes sem se aprofundar. Às vezes tem grandes personagens que pintam numa novela, mas geralmente são personagens mais bem delineados, que se repetem através das novelas. Então, eu acho que essa confusão atrapalha um pouco a visão que se tem de teatro. O que eu não quero nunca que aconteça é uma história real que aconteceu no teatro, que nós todos sempre comentamos, rindo muito, é que aquele casal que vai ver um espetáculo super de vanguarda, aí entra um cara nu, a mulher nua, enfim, aí o outro todo ensanguentado, aí se escuta uma voz do marido dizendo: satisfeita, Yolanda? Eu não estava entendendo nada, nem ela. Então, essa conexão com o público é que eu acho fundamental. Tem espetáculos absolutamente... O Vitor Garcia era um craque nisso. Então, uma pessoa que eu conheci bem, porque eu trabalhava no Teatro Couto Escobar na época que ele estava fazendo o Galpão. Os espetáculos dele eram fantásticos, mas ele contava com um elenco que sabia o que ele queria dizer. Eu acho que isso aqui é importante. E também, quando eu falo em comédia, eu quero dizer que é muito mais uma questão de humor do que de comédia propriamente dita. É a maneira de avaliar a vida, de ter uma visão de vida de humor, que tem, inclusive, nos trágicos. Você pega o Dostoiévski, tem cenas ali que você diz, mas isso é muito engraçado, e é mesmo, porque senão ninguém suporta. O próprio Ricardo III é considerado o bufão de humor negro do Shakespeare, porque senão ninguém aguenta aquela realidade ali mostrada. Então eu sempre falo muito mais de humor do que de comédia. Então, nisso é que eu quero dizer que mesmo os espetáculos de vanguarda tem que ter essa visão do mundo, que é uma visão, por mais cruel que seja, para você mostrar a crueldade, tem que ter uma faixa. No final de um capítulo de um episódio de seriado, eu fui correndo até porque é uma versão inteiramente louca. E aí eu falei, Duda, vamos ver se tem. Pegar essa música e a gente marcar isso como uma espécie de um tema através das épocas. Aí ele foi pesquisar, voltou e disse, Jô, essa música bateu no inconsciente coletivo bravo, porque em todas as épocas tem essa música. De mil maneiras, tem de hip hop, tem de rap, tem de valsa, tem de blues. Aí ficou a trilha ligando isso tudo, né? Que eu acho que ficou bonito. E tem chuva, sim, que o tempo todo se refere em chuva. Se eu falar mais meia hora aqui que está chovendo, que vai chover aqui dentro, vocês vão começar a olhar para o teto. Porque é tudo uma questão de imaginação. Se você não usar a imaginação no teatro, porque é o que leva você também a pensar como você usa pouco essa imaginação no teu dia a dia, na vida, né? Porque é importante não deixar isso abafar. Tem a música que dá essa ideia, a iluminação, tudo isso. E a música é realmente um pano de chuva. Um pano de chuva. Um pano de chuva. Pronto, isso aí. Will I be pretty? Will I be rich? You're what she said to me. Que será, será? Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que será, será? Que será, será? Whatever will be, will be. The future's not ours to see.